saía, ficava entre a carne e a pele. Aí eu disse a ela, a senhora quer tirar esta bala? Eu lhe ajudo. Tem um médico aí em Euclides da Cunha que faz isso em 10 minutos. Não, é uma lembrança que eu tenho de Canudo. Não é para tirar, já disse ao meu povo, se eu morrer antes, não tire. Eu quero levar para a sepultura a bala que eu recebi de Canudo. Quando eu passo a mão, me lembro de Canudo, foi o que ela disse. Na casa do meu pai, Moreira César, quando chegou aqui, não encontrou outra casa melhor do que era, porque era maior, compreendeu? E a Ilha Campos, na casa aqui do meu pai, ali, na Vila do Cumbi, está compreendendo? Aqui, na causinha da guerra, que ele foi convidado de Santa Catarina Moreira César, pelo coronel, pelo marechal Bittencourt Machado, porque os outros que ele mandou, todos foram derrotados. Então, ele falou a Prudente de Moraes, Prudente, o que é que se faz com Canudo? Porque já foi 3 expedições, foi 2 terríveis e acabou. Aí ele pensou, disse, sabe uma coisa? Marechal, vamos mandar buscar o valentão de Santa Catarina. É porque Moreira César era a segunda pessoa mais importante da República na época. Moreira César, antes de ir para Canudos, ele tinha liquidado com a revolta federalista em Santa Catarina, em 1893, e tinha liquidado com o seu velho e hábito que o tornou, inclusive, famoso, liquidado com fuzilamento e com a degola. Foi lá, inclusive, que ele adquiriu o apelido de corta-cabeça. Ele não cortou cabeça de ninguém em Canudos, ele não deu um tiro sequer em Canudos, ele não teve oportunidade para isso. Mas ele veio com essa fama, com esse mito, e ele cultivava essa fama. Moreira César, quando chega com 1.300 soldados, depois de 2 expedições anteriores, a primeira do Tenente Pires Ferreira em 19 de novembro de 1896, com 100 e poucos soldados, que foi derrotado em Uauá. A segunda com o Major Febrônio de Brito em janeiro, dia 26 de janeiro de 1897, 500 e poucos soldados, que foi derrotado na Lagoa do Sangue. E Moreira chega com 1.300 soldados, com 15 milhões de cartuchos, com canhões. Pela primeira vez explodiu um canhão no sertão, e a explosão desse canhão foi uma coisa fantástica do ponto de vista da intimidação para com o homem e a mulher do sertão, porque eles até então não conheciam isso. Moreira César chega como um cidadão que iam acabar com tudo rapidamente. Ele chega em Queimadas e passa um telegrama para o Luiz Viana, que era o governador da época, e no telegrama ele diz: só temo que os fanáticos de Antônio Conselheiro não nos esperem. Ele chega em Canudos, ele toca a sua tropa e chega em Canudos e diz: vamos almoçar em Canudos. Vamos tomar Canudos sem disparar nenhum tiro, a baioneta. A arrogância, a prepotência, a postura autoritária, extraordinariamente autoritária dele. Moreira César mandou matar 2 soldados em Queimadas porque estava tomando banho numa lagoa. Então ele castigava os soldados para servir como exemplo, todo autoritário. Ele entra em Canudos com um cavalo branco, todo com a sua melhor farda, cheia de medalhas, aquele homem, sabe, no meio daquele agreste, daquela região agreste diferente. Era uma coisa extraordinariamente diferenciada, mas ao mesmo tempo um alvo fácil. Foi por isso que na primeira investida, dia 3 de março, na primeira investida, ele é atingido. As suas tropas não tinham conseguido nem entrar em Canudos e ele foi atingido. Então o fato dele ser logo de pronto atingido provocou uma desorganização total na terceira expedição, a ponto do substituto dele, o coronel Tamarino, ter pronunciado uma frase que ficou célebre também. Naquela desordem, naquela confusão, o coronel Tamarino afirma: é tempo de Murici, cada um cuide de si. Foi a senha para que todo mundo realmente cuidasse de si. E a debandada foi geral. A ponto de Manuel Siriaco, muitos anos depois, num depoimento para Odorico Tavares, Manuel Siriaco afirma que a expedição de Moreira César parece que tinha chegado para entregar as armas e as munições para ele. Foi uma festa em Canudos, a quantidade de armamento e a quantidade de munição que ficou no chão do sertão, largado pelas tropas de Moreira César. Então foi a figura, do ponto de vista militar, mais célebre por todo esse clima que se criou e o desfecho tão retumbante, tão
um fracasso tão esmagador, né? Então, do ponto de vista dos militares, Moreira César, sem dúvida, é a figura mais célebre. Moreira César morreu lá no Canudo, nunca foi para uma guerra para não vencer. Foi com orgulho para o Canudo, ele lá morreu. Mas dizem que quem matou ele foi um soldado dele. Carregou soldado aqui do Rio, de São Paulo, desse mundo todo, a pé para ir para o Canudo. Dele, se nunca tinha viajado nem com aí, só na mesa da cidade, para ir para o Canudo a pé, chegaram no mesmo dia. Mas ele ia numa ganância tão danada, quando chegou perto, não desbarrou. Eu meteu o cacete para riba. E estava vencendo. A igreja é do lado lá do rio, é pertinho do rio. O soldado, com raiva dele, chateou nas costas. Aí ele, ia um oficial, mas ele gritou. Então aí contra o Canudo está vencido, Canudo está vencido. Mas ele não teve coragem. Quando ele veio, ele caiu para morrer. Deixou a força toda e o Canudo se armou-se. Que eles fizeram lá com essa pegadinha, de nada, que não tinha arma. Aí o Moreira César, que quanto ano levava de arma, não era? Correram e deixaram tudo para eles. O conselheiro. Aí se armaram, pegaram um negro chamado Pajaú, para ensinar a manobrar as armas que eles não sabiam. Ficaram com esse negro preso mais eles toda a vida. Na briga começaram a avançar, quer dizer, o comandante mandava a turma avançar, né? Aí balearam um cara, aí ele falou, toma conta, ele falou, quem tiver perna que corra, quem tiver cansado morra. Precisa nascer 2 vezes para sair dessa gangorra aí, ó. É por aqui. Isso era relacionado aqui? Era... A guerra. Referente à Guerra de Canudo. Referente à Guerra de Canudo. A turma avança, quer dizer, os soldados morrendo e o cara, não sei quem era, Moreira César, mandando a turma avançar, né? Aí balearam não sei quem foi. Aí foi Tamarinho que falou, quem tiver perna que corra, quem tiver cansado morra. Precisa nascer 2 vezes para sair dessa gangorra. Correu, mas a turma foi atrás e ainda mataram ele. Mas ele tentou escapar. Esses são 2, é um casal. Vou pegar outra. Quem contou muita história de Canudo foi minha avó. Minha avó conversava muito, falou muito de conselheiro, falou do fogo de Moreira Serra, falou que um dia teve um debate, uma briga, ela disse que o sangue ficou assim, a escuma chega, as balas passavam por ela assim, vermelhinha, como os besouros. Até ela falou assim, que ela deitou-se e chegou Mariano e falou assim, tá deitada, mano? Ela disse, me deitei para morrer. Ela disse, tenha fé em Deus e se levanta. Ela dizia assim, me levantei, minha filha, e ainda hoje estou viva. A mãe dela, a finada Luísa Batista, ela rezava obrigatoriamente todos os dias o Santo Ofício. Que por sinal, acho que foi isso que nas famílias todo mundo se perdeu, menos uma pessoa da família Batista. Quando ela saiu com toda a família. Então Canudo é nosso, certo? As pessoas ouviam e vinham. Como quem vai para São Paulo hoje? Todo mundo está querendo ir para São Paulo, né? Então todo mundo queria vir para Canudos para ter vida boa. Ter paz, ter tranquilidade, ter o pão. E conversando com algumas pessoas, alguém dava o exemplo que em Canudos tinha esse número de pessoas, como vocês já ouviram falar. Ninguém, não tinha polícia, não tinha prefeito, não tinha autoridade, não tinha ladrão e nem tinha prostituta. 2 coisas fortes que chamam atenção no hoje. Em Canudos não tinha ladrão, nem tinha prostituta. Eu não sei o porquê não. Era muito fácil, difícil. Eu perguntar algumas coisas a meus avós, a meu pai, a minha mãe mesmo, essas coisas. Até 50 anos, ou até mais, essa notícia do Canudo, quem é que falava? A gente tinha medo daqueles... Aqui tinha um coronel Zé Américo, tinha um barão de Jaramuaba, Cícero Danta,
aqueles que ainda que depois da guerra, muito tempo, eles ainda queriam perseguir jagunço. Jagunço andavam era com medo. O finado Pedrão, que foi aquele que mais brigou aí na guerra e tal, enfim, que era amigo de um conselheiro, disse que ele tinha enterrado o cadáver de Antão Moreira César. Então não disseram, ó, Moreira César não foi queimado, não foi enterrado, foi queimado. Diz, é lá perto da casa de João Ré, já então se vê esse Dionísio aqui. Saber se ele tinha sido enterrado ou queimado. Eu digo, foi queimado. Aí eles fizeram essa obra, que quando completou 100 anos, eles vieram inaugurar a obra. E todo mundo só chama o embuzeiro de Moreira César. Moreira César foi a terceira, né? Depois dele foi a quarta expedição, que aí já foi mais organizada. Uma expedição que contou com tropas de 17 estados, com 3 generais, dividido em 2 colunas. Uma veio de Sergipe, outra veio de Monte Santo. Se encontraram no final de junho, lá na proximidade de Canudos. Então, essa expedição, no primeiro momento, encontrou dificuldade muito grande, porque ainda era uma situação muito adversa, mas com reforço. O próprio ministro da Guerra, o Marechal Carlos Machado Bittencourt, teve que ir lá para a região, levando 3.000 soldados de reforço. Também teve a brigada do general Girard, que era conhecida como a intrépida brigada Girard, assim, imbatível aquela brigada, mas que chegou em Canudos com o apelido de Mimosa. Mimosa tal, as deserções, houve muitas deserções em Canudos, muitos soldados e oficiais debandaram com medo. Então, a quarta expedição, de uma forma muito lenta, com muito bombardeio, muito penosa, só concluiu suas atividades aí no final de setembro, início de outubro, dia 3 de outubro mais precisamente, dia 5 de outubro. Então, ao todo são 4 expedições, embora a quarta expedição ela teve vários reforços numerosos. O reforço do ministro da Guerra foi 3.000 soldados, né? Então, a Brigada Girard tinha 1.100 soldados. Ao todo, se estima aí que deve ter participado uns 12.000 soldados, que equivalia, na época, a um pouco mais de 50% do efetivo do Exército Nacional. O Exército Brasileiro tinha 24.500 soldados aproximadamente. É uma coisa fabulosa do ponto de vista quantitativo e qualitativo, né? O que demonstra a importância que teve aquele episódio num cenário político, social, nacional, né? Daí o pau pegou e saiu. E outros não, o fogo caminhando para acabar o lugar,
aquelas casas ali por fora, mais por fora, eram de enchimento. E os caibos, e as ripas, e outras eram daquelas madeiras que aquele povo pobre que não podia nem adquirir a teia, nem a ripa, nem o caibo, era aqueles pau bruto. Logo que cortasse e desse para sentar em cima. E eles iam tocando. Quando passavam daquelas casas, eles já jogavam água rádia. Ali, quando acabava de tocar fogo, ficava queimando, muita gente se jogava para cair dentro do fogo, para não dar gosto a eles pegarem. Era só passar aquele ferro, uma troqueira, ali trucia, a cabeça caía para lá saltando, o corpo caía para lá saltando. Ela disse que não lembra, não, foi? Para que eles querem mais meu retrato? É, Uma vez assim. Quando os soldados pegaram a mim, aquele povo corria naquela fé que os soldados nunca abafavam aquele lugar, acabavam. Pela multidão de gente que tinha. Mas daí mamãe, mais papai vieram para dentro da rua. Todo mundo veio para dentro da rua. Agora aí muita gente saiu, sabe como? Depois que o conselheiro morreu, que correu a história. O conselheiro morreu. Os historiadores afirmam que ele morreu por conta de um ferimento de bala, por conta de enfraquecimento, por conta de fraqueza, de uma disenteria, etc. Só que os historiadores não estavam em Canudos, não presenciaram, não foram testemunha ocular de Canudos. Então eu fui fazer essa pergunta e, para surpresa minha, a primeira pessoa que eu perguntei foi o seu Rufino, que era filho de Pedrão. Pedrão estava em Canudos, Pedrão presenciou os últimos dias do Antônio Conselheiro. E seu Rufino me disse que ele não morreu, que ele anoiteceu e não amanheceu. Quando no outro dia procuraram o corpo dele, não existia. É como se ele tivesse se encantado, como se o corpo dele tivesse desaparecido e ele ultrapassasse da vida para a morte e transformasse em mito. Eu ouvi em outros lugares do sertão nordeste esse termo, essa formulação também. Anoiteceu e não amanheceu. Então o senhor Rufino afirma que ele não morreu, que ele virou encantado. Aí eu fui perguntar a seu Zé de Isabé. Seu Zé de Isabé é um cidadão que na época ele tinha 102 anos de idade, ele foi contemporâneo da guerra, criança, mas contemporâneo da guerra, e conheceu muito dos conselheiristas, dos que sobraram, etc. Seu Zé de Isabé me disse que ele morreu de doença comum, morreu, pensaram que ele ia ressuscitar, demorou alguns dias, não ressuscitou, o corpo começou a feder e enterraram. Ou seja, a visão de seu Zé de Isabé já não é mais uma visão do encantado, é uma visão de um ente comum, uma pessoa normal, comum, que tem uma morte de doença comum. Bom, era a segunda resposta diferente da primeira que eu tinha, e eu fui perguntar ao seu Ioiô. Seu Ioiô também é uma figura extraordinária, hoje tem 90 e poucos anos, e seu Ioiô me disse que ele morreu de ferimento de bala quando ele estava na igreja, uma granada explodiu na ponta da igreja, aquela granada gerou muito estilhaço, aquele estilhaço feriu ele, chamaram o médico de Canudos, que era o Manuel Quadrado veio, tentou curar, não deu jeito e ele morreu de ferimento de bala. Então qual é a verdade? A versão da historiografia oficial, dos historiadores, é essa versão da camieira, da disenteria. Mas os historiadores não estavam lá. Quando o Canudos estava já para esgotar,
o conselheiro morreu, aqueles que o conselheiro morreu, que enterrou, eles saíram tudo. Agora, meu pai não viu, mas meu avô e um tio meu por nome de Lom. Então, eles se viram para morrer de fome. Disseram, vamos procurar o que nós comer. Aí saíram, só tinha a estrada de Uauá aberta. O mais Canudo, as forças foram chegando e cercaram, fecharam como quem cerca uma roça. Quando eles vieram de noite, que foram chegando perto, aí eles viram que não puderam entrar aí, viram que eram soldados, aí correram, desceram assim numa baixa. Quando eles estavam no portão, que tinham fechado, ainda deram uns tiros. Quando o Canudo terminou, os homens mataram todos e as mulheres deixaram. Os doentes que iam baleados, e doentes de bexiga, que muitos devido àquela imundícia, aquela coisa. A minha mãe mesmo disse que é doente de bexiga. Ela tinha o sinal de dizer que foi um caco de ter que ela estava dentro de casa, aí deram um tiro até se quebrar, o caco de bateu assim no rosto. Ela ficou, mas uma irmã que é muito doente. A irmã morreu. Aí quando ela melhorou, ela foi. Aí lá entregaram ao Lés Piedade tomou conta. Lés Piedade queria que elas ficassem lá, arranjavam emprego. Mas elas sabiam que o marido não tinha morrido, porque eles saíram para procurar o que comer. Quando vieram, não entraram mais para dentro. Os que estavam dentro foram todos degolados. Aí pediu, aí quando vieram, se juntaram mais os maridos. Foi a fortuna, senão eu não existia. Se ele não sair, tinha sido degolado como os outros. Mas foi uma sorte. Eu acho que eu estou acabando de viajar. Eu vou lá e claro, você não está doente, justamente vai sentar em situação. Mas só morre estão doentes, quando chega o tempo de morrer, a ação é mais morto. Aqui, não sei quantos já morreram assim. Incidente não é mais morto, não sei quantos. E eu já vivi muito, mas estou conformado. 109 anos não é caçoada não, eu estou dentro de 110. Não é caçoada não. O camarada tirar. Por isso eu digo que estou viajando. Estou. Quando eu passo do senhor assim de outro, sempre penso não sei mais. Mas temos vida a viver. Sempre pensou que pensa. E agora, o povo lá nos Estados Unidos estão cantando Haja Fogo e Haja Guerra? Estão? Será que estão? E que vira esses condenados que estão assim com essa guerra assim, a Maria Sevana? Ele quer tirar a vida dos pobres que já passaram, uma vida perigosa. A gente já se acabou, se já morreu, porque a minha avó dizia que esse era um bom tempo para pouco tempo. E está sendo. Ela dizia que quem não quisesse ver as coisas que ia acontecer da agora por dentro, já muita gente já desejava já ter morrido. E é verdade. É verdade que muita gente já desejava já ter morrido, para não ver tanta horror que está se dando. Porque aqui, graças a Deus, está sendo... Olha! Está sendo uma coisa maravilhosa. Só esses ladrões que andam aí roubando, matando, não sei o quê, morre até da polícia. Que esses ladrões já vieram arrombar até o banco aí em Canudo Novo. Quanto mais em Euclides da Cunha,
e Salvador, esses lugares por aí tudo, Bendegó. Aqui, graças a Deus, ainda não se deu. Também não tem o que eles roubar. Ninguém não tem dinheiro. Eles só estão roubando os bancos porque tem dinheiro. Eu fiquei se juntando, não tenho dinheiro. O dinheirinho que eu pego é só para ir alimentando a vida. Olha, porque é a doença.